tem um cérebro aqui que está funcionando? Depois de tanto vinho? Quem acha que tem um cérebro que está funcionando aqui? Né? Bom, gente, alguns de vocês já me conhecem, outros ainda não. Meu nome é Hélio. Eu tenho uma empresa aqui em Alphaville que usa todos os conhecimentos da neurociência para o mundo corporativo, em treinamentos, em mentoria, em gestão, liderança principalmente, né? E eu tive a ideia que a gente teve de fazer essa enquete aqui com vocês veio de eu tive no mês passado num encontro em Nova York, que foi um encontro mundial de um instituto que chama Neuro Leadership Institute, que ele é especializado em neurociência aplicado ao mundo corporativo, né? E um dos pontos mais importantes que saíram lá é um ponto que afeta o dia a dia de cada um de nós. Por isso que eu perguntei, cada um que tiver um cérebro funcionando é afetado por esse tema que a gente resolveu trazer aqui. E o tema que foi escolhido é como ajustar um cérebro social para um mundo digital. Tá? Esse é o grande desafio da atualidade. Nosso cérebro, ele é mais ou menos o mesmo desde a época do Sapiens sapiens. Ele não mudou fisiologicamente, mudou muito pouco. E a nossa diferença maior para o animal parente nosso mais próximo, que é o símio, é simplesmente essa parte frontal do córtex, que é o córtex pré-frontal, onde tem a parte mais da inteligência, do planejamento, do discernimento. O resto é muito parecido. Então, vocês imaginem que o nosso cérebro, que ele é social e ele pode ser feito, podemos falar que ele é analógico, né? E ele tem que sobreviver nesse mundo de informações de uma época digital. Então, vocês imaginam como é que a nossa cabecinha vai funcionando e as dificuldades que existem por aí. Então, eu trouxe essa enquete que foi feita para vocês. São umas enquetes muito simples, mas é só para ajudar a gente numa dinâmicazinha, porque eu peguei lá de Harvard, a Harvard Business School, eles fizeram uma pesquisa muito mais ampla do que essa que está aqui, mais complexa, e depois, quem quiser, me pede, porque ela é bem ampla, eu passo para vocês aí por e-mail, sem problema nenhum. E vocês podem pedir através do próprio aplicativo, Pode tá? pedir, Vocês têm canal direto para cada um dos convidados. Então, o desafio foi, eles fizeram com os executivos, ele basicamente para CEOs, mas ele pode ser aplicado para outros níveis C-level, né, e cada um faz o seu ajuste aqui. Por isso que tem algumas perguntas que talvez você fale, não faz sentido isso para o meu dia a dia, mas basicamente, vamos imaginar que é para um nível CEO da empresa, né? Então, o que foi feito? Desse programa intensivo que eles têm lá em Harvard, na Harvard Business School, eles se questionaram porque como é que essa adaptação do cérebro social analógico vai fazer... Qual é a grande dificuldade que ela tem para se adaptar no mundo digital, onde a gente recebe, em média, 11 milhões de bits de informação por segundo. E nós não conseguimos processar nem 1% disso de uma forma racional. Todo o resto vai para o nosso mundo inconsciente. Tá? A pessoa, não, eu sou uma pessoa muito racional. A gente fala, tá bom. Talvez você seja 1,01%. Mas nós todos somos... a grande gama de informação vai para o nosso inconsciente. Por isso que o pessoal de marketing que está aqui já aprendeu, quando eles falam com a gente, eles não falam para o nosso mundo racional, eles falam para o mundo inconsciente, porque é esse que acaba tomando as decisões. É isso mesmo, Jorge? Né? Se não é, tem que começar a fazer mais. Então, esses professores, o Michael Porter e o Nitin Noria, que são professores e o reitor lá de Harvard, eles fizeram algumas perguntas. E eu vou comparar aqui, nós fizemos esse levantamento, a gente vai ver na tela agora a resposta de vocês e podemos comparar um pouco com as respostas dos CEOs lá da Harvard Business School para a gente poder depois fazer uma conclusão com tudo isso. Então, não sei se a gente já tem a primeira aí. Não sei se vocês conseguem editar a primeira já.
Tá? Então, a primeira foi quanto tempo você trabalha em média durante os dias úteis. E a resposta maior foi acima de 9 horas. Eu não consigo ver o percentual daqui. 7,5? 65? Todo mundo ajudando aí, vamos lá. Isso. Então, a média, pra vocês terem uma ideia, a média lá do pessoal de Harvard deu 9,7 horas por dia de trabalho. Praticamente 10 horas de trabalho. Tá? É uma média. Você queria... Então, você vai vendo, porque a gente vai montar aqui uma situação para ver como é que está a nossa qualidade de vida. Porque esse é o ponto principal. Qual é a qualidade de vida que a gente está tendo aqui. Depois, na segunda pergunta, foi... essa deve ser unânime, né? Quem continua plugado nos fins de semana, férias, feriados de trabalho? Quem continua plugado deu 90... Quanto? 9,3. Tá? A média lá de Harvard deu que eles falam o seguinte, 79% das pessoas, eles fecham, não só trabalham, como eles fecham negócios durante os fins de semana e feriados. O próximo aqui, e quantas horas a gente dorme em média por dia? Defina dormir, cara. Gostei dessa. Aí pode ser com ou sem tranquilizantes, né? Certo? Sem tranquilizante, 4 horas por dia. Quanto deu aí? Acima de 6 horas? 54. E de 4 a 6? 39. A média de Harvard deu 6,9 horas por noite. 7 horas por noite. Tá? Isso é verdade, gente? Todos vocês assim? Então lá, a maioria dorme Marcelo? acima de 7 6 horas. Quanto tempo em média você dedica por dia, né, nos trabalhos de semana, para os seus hobbies, seu relaxamento, seu exercício físico? Aí deu 58, mais do que 3 horas. Para você mesmo, para a família, por semana. Ô, Varela, é isso mesmo, Varela? Por semana vai. Não, gente, ó, a pergunta era por dia. É que, na verdade, a pergunta aqui era durante a semana, mas é por dia, tá? Então, desculpa aí, tá? Isso é uma pegadinha da neurociência? Isso é um gatilho mental? Não é uma pegadinha. Olha, mas para vocês terem uma ideia, ó, pessoal, ó, olha a conta que nós vamos fazer aqui agora, ó. Olha lá, gente, olha lá. Se a média de trabalho aqui deu 10 horas por dia e 7 horas de sono, então sobraram, das 17 horas, sobraram 7 horas para terminar o dia, para dar 24 horas, certo? Nessas 7 horas, a divisão para o pessoal lá os CEOs de Harvard deu o seguinte: 1 hora por dia, eles em média usam para exercício físico, cuidar da saúde física. 3 horas para a família. Tá? Ô, Flávio, é isso mesmo, Flávio? 3 horas para a família? E 3 horas para relaxar, estudar, para os hobbies, para ir no cinema, para fazer essas coisas. Nós estamos trabalhando demais aqui ou de menos? Ô, Calderini, você que está quietinho aí. É isso mesmo, Calderini? Você está com 11 empresas. Eu não vejo você fazer nada que seja empresarial. Você consegue mesclar a vida pessoal com a vida empresarial, cara? Isso. Você montou uma holding familiar, é isso? A próxima aqui, a quinta, é quanto tempo você gasta em média com interações pessoais? Olha, pessoal. Olha lá, gente, olha lá, olha lá. Dá uma olhada. Patrão. Quanto deu lá? Próximo é a 5, A pergunta é quanto tempo do seu período de trabalho você gasta em média com interações pessoais, com funcionários, com acionistas, com clientes? É interação pessoal, humano para humano. A maioria deu quanto lá? De 30 a 60? De 30 a 60 deu 52%.
Então, ó, pessoal, hoje em dia, eu não sei vocês aí, mas na época de CEO, a interação pessoal era fundamental. Não dava para não ter interação pessoal. Muito mais do que qualquer outra coisa, né? 61% do tempo foi a média que eles usam para interação pessoal, 15% para telefonemas, correspondência normal e 24% para e-mails. Tá? Ou seja, interação pessoal, 61%. Agora, o Hélio. E vai continuar crescendo. O Hélio, deixa eu fazer uma pergunta. Quem utiliza mais o WhatsApp do que o e-mail hoje em dia? Vamos levantar, vamos participar, gente. Vamos falar a verdade aqui. O WhatsApp hoje em dia é mais usado do que e-mail. E o pior, 24 horas. Mas é a comunicação eletrônica, do né? tempo. Ele entra por aí. Vamos lá, Hélio, vamos lá. Ó, a sexta agora. O item que consome mais tempo do seu dia a dia. Qual que é o maior, a imobilização da estratégia? É isso aí? Fala aí, Regis, o que é? Fala o que Isso está pensando aí. Bate com vocês? 52. E a avaliação de pessoas e unidades de negócios, quanto deu? 8. Desenvolvimento de pessoas e o alinhamento da estrutura. Então, aí tem uma diferença bárbara com o pessoal lá de Harvard. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Ponho sim, ó. Os índices, onde eles gastam mais tempo, tá? É entre avaliação de pessoas e desenvolvimento de pessoas. Praticamente 50% do tempo dos CEOs é usado em avaliação e desenvolvimento de pessoas. E isso é a tendência que tem mesmo, porque a parte técnica cada vez menos é função de um C-level. Tá? A sétima, quanto tempo em média você gasta em reuniões durante o período de trabalho? Empate técnico. 43 deu de 0 a 30 e de 30 a 60. Então, o pessoal de lá falou o seguinte, ó, 72% eles passam do tempo deles em reuniões. E tem um ponto que é o seguinte, tem uma frustração enorme porque eles acham que é um tempo totalmente improdutivo. Porque são reuniões muitas vezes longas e que não concluem absolutamente nada. E a última aqui é em quanto tempo, em média, o seu período de trabalho você dedica para os seus clientes? Vamos lá. Pô, só tem pessoal da área comercial aqui? Só pode ser, né? Só pode ser. Aqui tem uma mudança radical. O pessoal de Harvard, eles têm 3% do tempo deles usado com clientes. Só 3% do tempo eles se dedicam a clientes. O resto é coisa interna, administração, burocracia. Ô Rui, é isso mesmo, Rui? Ô Rui Camargo, é isso mesmo? E aí, Fábio, é isso mesmo? Mais ou menos. O Fábio da SIC-SEC está dizendo que é mais ou menos, cara. Mais ou menos? Bom, gente, agora só um minutinho, por favor. Qual que é a conclusão? É claro que isso aqui é só uma brincadeira, uma dinâmica para a gente, porque comparar com eles não faz muito sentido. Mas pelo menos entre nós aqui a gente já consegue ter uma boa noção de como nós estamos gastando o nosso tempo. Por que isso é importante? Né? Por que é importante isso daí? Porque o tempo nosso é o recurso mais valioso que nós temos nas nossas mãos. Lembra, nosso cérebro é um cérebro analógico, ele não é multifuncional. Tá? Não dá para fazer tarefas simultaneamente. As mulheres
Elas juram de pé juntos que elas conseguem, mas cientificamente não é possível fazer tarefas que exijam um raciocínio. Hélio, não queira convencer isso aqui, cara. Ô, Ideval, você concorda com tudo isso, Ideval? Ó, Ideval não concorda não, Hélio. Tá, mas aí é a ciência que... Você consegue fazer duas tarefas desde que uma não exija o funcionamento lógico do cérebro. Você não consegue ler e conversar ao mesmo tempo. Não dá. É impossível isso daí. Então, qual que é a conclusão, pessoal? Ó, só para encerrar agora. Ó, só para encerrar. Não, mas, ó, um comentário. Só para fazer provocação. Eduardo, você concorda com tudo que foi falado aqui? Não, os estrangeiros são muito mais tecnocratas do que nós. E eu falo isso com propriedade, porque passei por 7 países, trabalhei em 7 países diferentes. Trabalhei na Europa, trabalhei na América do Norte, trabalhei na Ásia, então trabalhei na América do Sul. O que eu percebo? Que um brasileiro, num ambiente internacional, ele se destaca frente aos outros. Isso eu vi em várias corporações. Isso eu vi na Air France, isso eu vi em bancos no mercado americano, isso eu vi na Itália, isso eu vi na Ásia. Por quê? Porque o brasileiro tem essa visão de relacionamento, de adaptabilidade e principalmente foco em negócios muito maior do que a maioria dos estrangeiros, que geralmente segue um processo e qualquer coisa que tem algum tipo de desvio padrão, ele simplesmente trava, ele não sabe o que fazer. Então, quando eu vejo, eu falo assim, o Brasil é melhor ou não? Bom, a gente tem um ambiente muito mais hostil e ainda assim temos empresas globais de sucesso. Se o nosso ambiente não fosse hostil, eu não tenho dúvida que estaríamos entre as 3 primeiras economias globais. Mas é isso aí mesmo. Mas Ô, Hélio, eu posso fazer um comentário? Pode. Assim, eu vou voltar da história, né? Na época de Dom Pedro II. Na época de Dom Pedro II, nós éramos a 3ª economia do mundo. Pouca gente que estuda, entende de história, sabe disso. Né? Então, assim, nós já fomos. Por que perdemos? Eis a questão. Vamos lá, Hélio. Bom, a conclusão é a seguinte. Por que é importante isso? Porque hoje é comprovado que o sucesso e a qualidade de vida do CEO da empresa ou do C-Level, ela se reflete no resto da organização. Se você tem um CEO maluco que não dá certo, a organização toda absorve a mesma coisa. Então, a importância de você ter o presidente, os diretores, o CEO, com uma boa qualidade de vida, mentalmente sadio, ele vai demonstrar isso para os funcionários, para os clientes e todos os stakeholders dele. Então, essa é a importância. Nós vivemos hoje nesse mundo chamado VUCA, né? Ele é vulnerável, é incerto, cada vez mais com informações que a gente não sabe o que fazer com o que vem no WhatsApp, no Facebook e tudo mais. Então, se nós não administrarmos o tempo, nós vamos ter problema. E para encerrar, as 4 competências que saíram mais importantes lá no Congresso de Nova York. Tempo, viu, cara? Teve a parte aqui. Só as 4 competências que são mais reconhecidas como fundamentais para os líderes do futuro. Primeiro, fica tranquilo que tem a sua também. Autoconhecimento. Segundo, é saber influenciar os outros, o poder de influenciação. Terceiro, é ser um bom comunicador. E o quarto é o Learning Agility, ou seja, tem que aprender muito rápido e decidir muito rápido. Tá bom, gente? Quem quiser, pede para mim, eu mando. A pesquisa é muito grande, mando completa para vocês se divertirem. Use o aplicativo. Parabéns ao Hélio. Obrigado, gente. Obrigado.